Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Melhorou. Convido os irmãos para abrir sua Bíblia juntamente comigo nesta noite. Livro do Êxodo, capítulo de número 24. Livro do Êxodo, capítulo de número 24. Vamos ler do versículo de número 12 até o versículo de número 18. Êxodo, capítulo 24. Versículo 12 ao versículo de número 18. Acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 24, 12 ao 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servo. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos para vós. Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Então subiu Moisés ao monte, e a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor num cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Podeis assentar, irmãos? Aleluia, Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero dar um tema para esta mensagem desta noite, e baseado nesses versículos que ora acabamos de ler, eu quero dar um tema para esta mensagem: os 3 pedidos de Moisés. Deus, irmãos, Ele se comunicava com o homem no princípio aqui de forma verbal. Deus, a Bíblia diz que Deus falava com Adão
do dia. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9, versículo 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Versículo 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim de mim, porque estava nu e me escondi. Quando você lê Êxodo 33 e o versículo 11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, e depois tornava ao arraial. Mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, não se apartava do meio da tenda. Então, Deus, ele se comunicava com o homem, irmão Francisca, de forma verbal. Deus falava com o homem. E quando se estuda a introdução à Bíblia, ou bibliologia, nós aprendemos que esse período da comunicação verbal de Deus com o homem durou aproximadamente 2.500 anos, até chegar o momento da escrita. Só que Deus, ele precisava dar a sua lei escrita para o homem. Deus, ele precisava dar a sua lei escrita em forma de mandamento para a nação de Israel, o povo que ora havia saído da terra do Egito. E agora nós lemos o Êxodo 24. Deus, ele ordena a Moisés que ele suba ao Monte Sinai, que Deus haveria de dar a ele a tábua escrita com os 10 mandamentos. E Moisés obedece à voz de Deus. Ele faz como Deus lhe ordenara. E nós lemos nesta noite, irmã Juscelia, que permaneceu Moisés lá no monte 40 dias e 40 noites. Mas quando nós chegamos aqui no livro do Êxodo, no capítulo de número 32, nós vamos perceber a partir do versículo de número 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quando chega no versículo de número 4 do capítulo de número 32, e ele tomou das suas mãos e trabalhou ouro, e com buril fez dele um bezerro de fundição. Então dissera: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Quando
chega a irmã Francisca, no versículo de número 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo que tu fizeste subir da terra do Egito tem se corrompido. Quando chega irmã Maria das Graças, no versículo de número 9, disse mais o Senhor a Moisés: eu tenho visto que este povo é obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor acenda contra eles e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. E agora, não é ainda o pedido de Moisés, mas quando chega a irmã Juscelia, no versículo de número 11, Moisés ele faz uma súplica, aleluia, a Deus. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque acendes o teu furor contra o teu povo, que tu fizeste sair da terra do Egito com grande força e com forte mão. Quando chega no versículo de número 12, porque hão de falar os egípcios, dizendo: para amá-los tirou, para matá-lo nos montes, para destruí-lo da face da terra. Torna-te do teu furor e da tua ira, e arrepende deste mal contra o teu povo. E agora, eu disse para os irmãos que eu iria pregar sobre os 3 pedidos de Moisés. E agora, Moisés ele faz o seu primeiro pedido, irmã Zádia. Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 30 ao versículo de número 32, Moisés ele faz o seu primeiro pedido. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometeste grandes pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei expiação por vossos pecados. E assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometesse grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. E ele faz o seu primeiro pedido aqui, no versículo de número 32. Agora, pois, perdoa os seus pecados, senão risca-me, peço-te, do teu livro que me tens escrito. Então, o primeiro pedido de Moisés para Deus é que Deus perdoasse, aleluia, o pecado
sabe, nesta noite, aleluia, eu e você temos o privilégio, temos a oportunidade, diante da palavra pregada, diante da palavra ministrada, temos o privilégio de fazer um pedido diante de Deus, aleluia, nesta noite. Oh, aleluia. Quando chegamos no capítulo de número 33, no versículo de 2 a 4, irmão Francisco Matias, Deus ele faz uma proposta para Moisés. Grande Deus, aleluia. Olha, enviarei o anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amorreus e os heteus e os fariseus e os jabuseus, não, os heveus e os jabuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto este povo é obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus enfeites. A proposta de Deus aqui era de enviar um anjo com Moisés, para que ele não consumisse o povo no caminho. E aqui, irmã Juscelia, Moisés ele faz o seu segundo pedido, que está no versículo de número 15. Quem tem a Bíblia aberta aí pode ler. Êxodo 33, 15. Deus quer enviar o anjo, e Moisés ele faz o seguinte pedido para Deus. Vamos todos ler aí? Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Deus queria enviar o anjo, mas Moisés queria, aleluia, a presença de Deus. Oh, aleluia. E é bom quando caminhamos, irmãos, com a presença de Deus. Gênesis 28, pastor, versículo de número 20 ao 22. Jacó Gênesis 28, 20. Jacó aqui estava fugindo do seu irmão Esaú. E neste momento aqui, Jacó ele acorda no seu sonho, não é, Padre Célio? E Jacó ele faz um voto dizendo, observe que ele queria a presença de Deus com ele. Leia aí, irmãos, comigo para memorizar. E Jacó fez um voto
13, capítulo 13, verso 21 ao 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Alai o Manahás. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluia. Sabe o que era aqui? Era a presença de Deus. Aleluia. Alabahaios Urieva. Aleluia, era Deus protegendo o seu povo. Por isso que Moisés, ele disse que ele queria a presença de Deus, aleluia, consigo. E aí quando chega no versículo de número 18, Moisés, ele faz o seu terceiro pedido. Êxodo 33, versículo 18. Moisés, ele faz o seu terceiro pedido. O que é que Moisés, ele pede para Deus aqui? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés, ele queria que Deus mostrasse a ele a sua glória. Glória a Deus. Observe que a glória de Deus ali era manifestada em forma de nuvem durante o dia para proteger o povo do calor, mas durante a noite a glória de Deus estava ali em forma de fogo para aquecer o povo do frio. E nessa noite você pode pedir a Deus para manifestar a sua glória, aleluia, na tua vida. Aleluia, Deus. E Deus, ele vai trabalhar, aleluia, para fazer algo por você. Quem sabe a glória de Deus pode se manifestar na tua vida nesta noite, quem sabe de forma da presença dele, do encher dele, do Espírito, aleluia, na tua vida. Quem sabe de alegria, quem sabe de gozo, quem sabe de fortalecimento. Eu não sei de maneira qual que é, mas o certo, se você pedir como pediu Moisés nesta noite, Deus, ele pode manifestar a glória dele nas nossas vidas. Mas o que me impressiona aqui é a capacidade de Moisés de reconhecer que Deus, ele pode perdoar. Alai, eu gostaria que o pastor colocasse aí Mateus. Ai, 18. Oi, Machúria. Ai, um Deus que perdoa. Ele está neste lugar nesta noite. 23, nós vamos ler até o versículo de número 27. Você que ouve pela internet nesta noite, eu estou pregando um Deus que pode perdoar os teus pecados, pegar os teus pecados, lançar no mar do esquecimento. Eu não sei, meu amigo, qual é a tua situação espiritual diante de
que é poderoso para te perdoar. Aleluia, Senhor. Vamos concluir a mensagem nesta noite. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Pastor, nós vamos para Mateus, capítulo 22, depois nós vamos voltar para ele de novo. Mateus 22. Um dia, Mateus 22, Mateus capítulo 20, versículo 2. Isso aqui, irmãos, era um dia de um trabalhador. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por um dia, mandou-os para a sua. Observe que isso aqui, irmã Claudênia, era um dia de um trabalhador, era um dinheiro ou um denário. Volta lá, pastor, para onde a gente leu, 18, 23 ao 27. Então, o dia de um trabalhador era um denário ou um dinheiro. E o homem aqui, o rei, começou. Por isso o reino do céu, vamos lá, irmãos, para todos memorizar. Por isso, O rei dos céus pode se comparar ao certo rei que quis fazer contas com os seus servos. e foi. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado que ele devia 10.000 talentos. Pode ir, Marcos, mandou 27. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então, o dia de um trabalhador era um denário, ou um dinheiro. Só que este homem aqui, quando vai ajustar a sua dívida, cobrar a sua dívida, ele lhe devia e começou a fazer a conta, e foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Um dia era um denário, e um talento valia cerca de 6.000 denários. E esse homem, a dívida dele era de 10.000 talentos. Então, pegue 10 vezes 6, quanto que ia dar? 60 milhões de dias. Então percebam que era uma dívida incalculável, uma dívida impossível daquele homem pagar. Mas sabe o que aquele homem fez?
Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Assim, irmã Maria, eram as nossas dívidas. Não tínhamos condições de pagar. Era um valor incalculável, muito alto. A irmã Francisca não tinha como pagar. O pastor Danilo não tinha como pagar. Mas estamos diante de um Deus nesta noite que pagou as nossas dívidas. Quando nós lemos, para concluir, Hebreus, capítulo 8, versículo 12, já vou concluir. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais deles. Gálatas 3,13, pastor. Não tínhamos com que pagar. O preço era muito alto. Estávamos debaixo da maldição do pecado. Estávamos debaixo do jugo da lei. Mas o que aconteceu? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado por a lei. Essa maldição era para mim, era para você. Alabachúria. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe por que ele fez isso? Para pagar as nossas dívidas. Irmã Cláudia, a senhora não tinha como pagar. O Alisson não tinha como pagar. Estávamos condenados, mas Cristo nos resgatou. Eu leio mais dois textos para a gente encerrar. Salmo 103, pastor, versículo 12. Vamos ver só dois textos aqui e já encerro com a minha participação. Salmo 103, versículo de número 12. Toda a igreja lê comigo. Quando está longe do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso é perdão dos nossos pecados. Pode pôr mais um, pastor? Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que os temem. Acho que tem mais um, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de quem somos pó. Então o Senhor é aquele que afasta. E aí eu leio só agora Jeremias 31, 34 e devolvo para o pastor. Vamos todos em um alto e bom som? E não ensinará alguém mais a seu gosto, nem alguém
Então o Senhor é aquele que não mostra o rosto, Ele perdoa os nossos pecados e dele não se lembra mais. Ele nos resgatou, Ele nos comprou. Moisés orou pedindo a Deus que perdoasse o pecado do povo, senão podia arriscar o nome dele do livro da vida. Estávamos debaixo da maldição. Jesus, Ele nos resgatou. Não tínhamos como pagar essa dívida, mas Jesus pagou com o preço de sangue, com o seu sangue que foi vestido ali na cruz do Calvário. Então, valorizemos esta tão grande salvação que alcancemos através da pessoa bendita de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele é merecedor. Nessa noite eu agradeço a oportunidade e retorno o microfone para o pastor Daniel. Oh, aleluia. Alguém sabe que dia que é hoje? Não. Eu estou falando que os irmãos estão desatualizados. Eu soube agora pela minha tia, nem eu sabia. Dia do pastor. Dia do pastor, eu não sabia. Ei, irmão, tá fazendo a nossa conversa aí batizar todinha, viu? Não, é que eu queria mostrar uma foto aqui da preletora do... Dá pra ler? Não, mas eu não li não. Se eu tivesse pego a revista do professor, eu tinha disponível. A revista dele, pastor. Eu não sabia não, eu soube que minha tia mandou uma mensagem aqui no meu celular falando sobre isso. Eu achava que era em junho, né? É, mas a sua é professora da aluno? Sua lição de aluno? Os avisos. Essa aqui é minha profissão. Nós vamos ter uma preletora na quarta-feira, lá na sede. Alguém sabe quem é? Oh, meu Deus. Irmã Francisca, sabe quem é? A Jocélia Nunes. Ela vai ministrar a palavra, vai dar um testemunho, porque para os médicos, eles diziam desde o começo que ela tinha câncer, né? Mas nós não cremos no médico dos homens, nós cremos no médico dos médicos. Claro que foi o jejum de todos que oraram também por ela, pela oração, e eu sou muito grato a Deus que nos enviou para este lugar, esse Jardim Somara, que eu não sei até quando, né? Que estaremos aqui, tanto na igreja como nesta terra, mas o que eu posso garantir é que eu sou grato a cada um de vocês, pelo carinho, pela oração. Peço perdão, porque às vezes a gente, somos humanos, somos falhos, né? Não agradamos a todos, né? Se nem Jesus, que era perfeito, que é perfeito, né? Não era, é perfeito. Não agradou, né? Eu ia mostrar um slide aqui, mas o negócio aqui não quer abrir. Quarta-feira a nossa Jocélia Nunes estará na sede. Quem puder ir vai, eu tento trazer, tá? Às 19h30, onde ela vai ministrar, eu vou tentar gravar, porque é um testemunho não para mérito dela e nem para meu mérito, não para o mérito da igreja, mas para que vidas entendam que há um Deus todo-poderoso, há um Deus que leva, que cura, que ressuscita. Então, muita gente às vezes fala: Deus não existe. Existe sim, porque se não existisse a gente nem estava aqui nesta terra.
a todo tempo. Nós temos que ser gratos, mesmo diante do deserto, a gente tem que ser grato, porque o deserto não é lugar de morar. E na sexta-feira, terça, eu vou ministrar falando como está no primeiro amor. Hoje a igreja está se esfriando de tal maneira, e a Bíblia nos traz ensino de como está no primeiro amor. Na quinta ainda não defini, e na sexta-feira eu convido as irmãs. Napoleão Falcão vai ministrar a palavra na sede, culto de ensino. Serão 3 sexta-feiras seguidas falando sobre escatologia. Se você tiver uma pergunta, leve a pergunta. Provavelmente ele vai ler esta pergunta. Uma outra vez que teve um ensino assim, o presbítero Addison estava lá, ele fez uma pergunta, eu fiz. Então, faça um esforço para ir. Não por causa do preletor, não, é por causa do aprendizado. Ou podem tirar tudo de você, mas o ensinamento ninguém tira. Então vamos fazer um esforço. Eu vou orar e o presbítero Alisson vai dar as bênçãos apostólicas, tá? Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, eu louvo a Ti, Senhor, pela palavra que foi ministrada esta noite. Eu louvo a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho para conosco, por estar em cada batalha que nós estamos passando, por cada aflição. Sabemos que o Senhor está enxugando não só as minhas lágrimas, mas as lágrimas de cada um. Sabemos que a Tua vontade é melhor que a nossa, Senhor. Nos ensine que nós possamos diminuir para que Tu cresças, para que nós possamos ser imitadores de Ti, para que vidas se rendam a Ti, não pelo nosso mérito, mas para a Tua honra e glória, Senhor. E agradecemos, leve o Teu povo em paz, dê livramentos, abençoe a cada um esta semana, Senhor. E muito obrigado, Jesus, por mais um culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai,